A condessa ouvia tudo com os olhos bem abertos e tremendo de raiva. Oh! Exclamou ela, apertando a cabeça com as mãos. Maldito dia em que implorei pelo seu perdão e me entreguei a você, atada pelas mãos e pelos pés. O tom autoritário e o duro olhar do marido convenceram-na que a ameaça era para valer. Num ataque de ira insana, ela jogou-se sobre o conde e gritou, batendo os pés: saia daqui! Livre-me de sua presença nojenta. Eu odeio. Você está ouvindo? O conde recuou, empalidecendo e franzindo a testa, mas já tinha passado por muitas tempestades parecidas para se assustar com aquilo. Também sou de opinião que você precisa ficar só. Agora você já sabe o que eu quero e não vou recuar nenhuma vírgula na minha proposta. Ao ficar só, Gabriele foi tomada de um ataque de insanidade. Ela gritava, corria pelo quarto, rasgava o próprio vestido, batia com a cabeça na parede e, finalmente, esgotada, caiu no tapete coberto de pétalas de flores, pedaços de fitas, rendas e panos. Cecília, sua fiel camareira, que estava a seu serviço desde o seu casamento, sabia, por experiência, as medidas que devia tomar em tais casos. Ela levantou a condessa e levou-a para a cama. Em seguida enxugou o rosto dela com água de rosas, colocou uma compressa na testa e deu-lhe gotas de calmante. A jovem mulher deixou-se à sua disposição. O ataque de insanidade fora substituído por um completo esgotamento. Aos poucos ela acalmou-se e caiu num sono pesado que durou algumas horas. A condessa não apareceu nem no café da manhã nem no almoço. Tancredo quis entrar nos seus aposentos, mas Cecília não o permitiu. No almoço o menino contou sobre sua tentativa frustrada de visitar a mãe. Gottfried entendeu imediatamente o motivo daquela doença, mas como o conde nada dissera sobre isso e nem falara sobre a conversa do dia anterior, Werenfels também ficou calado e apressou-se em sair e levar seu aluno para a sala de aulas. Observando, desta vez distraidamente, o seu aluno que preparava a lição, o rapaz começou a pensar. A necessidade de deixar a casa onde ele contava encontrar um porto calmo e seguro constrangia demais. Junto com isso a imagem de Gabriele perseguiu. A ideia de aquela mulher estar amando em segredo não saía de sua cabeça. Ele percebera na véspera o olhar ardente e traiçoeiro que procurava o seu. Mas agora ele afastava de si tal suposição, lembrando somente as palavras insolentes e de desprezo que ela dirigira a seu respeito. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva, para que o YouTube possa notificá-lo das próximas postagens. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 5. Pedido de desculpas. Eram cerca de 8 horas quando o criado chegou para informar a Gottfried que alguém desejava falar-lhe e lhe pedia para sair no corredor. O rapaz levantou-se meio surpreendido e foi tomado de um sentimento de desconforto quando viu Cecília, a camareira da condessa. Desculpe incomodá-lo, Sr. Werenfels, disse ela, nitidamente constrangida, mas a condessa enviou-me aqui para lhe pedir que vá por alguns minutos até os seus aposentos para tratar de negócios. Werenfels franziu as sobrancelhas. Infelizmente, não posso cumprir a ordem da condessa e, que eu saiba, não tenho negócio algum a tratar com ela. Mas se ela quiser mandar-me comunicar de que se trata, estarei às suas ordens. Cecília não saía do lugar e torcia nervosamente a ponta do seu avental. Sr. Werenfels, disse ela de repente, baixando a voz, peço-lhe que não complique ainda mais o que já está por demais complicado e não se negue a uma curta conversa que irá livrar a todos de grandes desgostos. Ouso dizer-lhe que hoje de manhã houve uma cena terrível entre o conde e a condessa. Às vezes, o velho senhor fica muito severo. Gottfried compreendeu que a condessa decidira pedir-lhe desculpas por exigência do conde. Isso colocava o rapaz numa situação ruim.
Mas ele não poderia, apesar de toda a repulsa que eu sentia, recusar aquele encontro. Está certo. Estou indo. A camareira pediu-lhe para aguardar na pequena sala. Em seguida, levantando a cortina, disse: Entre, por favor. A condessa o espera. Gottfried entrou no boudoir iluminado por uma lâmpada no teto. Uma outra lâmpada sob um abajur rendado e forrado com seda vermelha estava sobre a mesa ao lado do divã. No quarto parecia não haver ninguém. O rapaz olhou em volta, surpreso, e no mesmo instante viu Gabriele sentada no espaldar da janela coberta por uma almofada de pelúcia. Ela usava um penhoar branco que destacava sobremaneira suas longas e negras tranças. Gottfried, ao vê-la, compreendeu imediatamente o quanto lhe custara aquele encontro. Ela estava tão pálida quanto seu traje branco, e suas mãos, descansando sobre os joelhos, estavam fortemente fechadas. Aproximando-se dela com uma reverência fria, ele encarou-a e perguntou: O que deseja, condessa? Estou às suas ordens. Gabriele quis responder, mas o tremor dos seus lábios impediu-a. Condessa, estou incomodando-a contra a própria vontade e espero que a senhora em breve esteja totalmente livre da minha presença, disse Gottfried com amargor. A jovem mulher recuperou-se com grande esforço e, apontando para a cadeira, pronunciou: Quis vê-lo exatamente por causa disso. Para lhe pedir que prossiga na educação do meu filho e não deixe a nossa casa. Condessa, isso é impossível depois do que ocorreu. Mas também quero expressar-lhe minhas desculpas por tê-lo ofendido e prometo que no futuro o senhor não terá motivos para se queixar de falta de respeito para com a sua pessoa. Se, mesmo assim, o senhor insistir na decisão de ir embora, poderá provocar o divórcio entre o meu marido e mim. Não creio que o senhor deseje isso. Ela falava devagar como se lhe faltasse ar, em seguida calou-se e olhou para o seu interlocutor. Uma infinidade de diferentes sentimentos refletia-se no rosto bonito e expressivo do rapaz. Em primeiro lugar, ele teve uma surpresa desagradável. Depois, ficou constrangido pela ideia de ter sido a causa de tal ameaça entre o casal. Mas quando seu olhar caiu sobre a inimiga, sobre aquela linda e jovem mulher que se humilhava diante dele, em seu coração acordou imediatamente toda a magnanimidade de cavalheiro. Aproximou-se rapidamente de Gabriele e, com sua característica sinceridade, disse: Vou ficar, condessa, e imploro-lhe o perdão pelas ríspidas palavras que me escaparam ontem e que lhe desagradaram. Isso é ainda mais grave, porque eu próprio sou culpado por ousar no jardim de inverno levantar descuidadamente o problema que a ofendeu. Vou agora dizer ao conde que ficarei para cuidar de seu filho. Deus me livre de ser a causa involuntária de uma desgraça familiar. Gabriele ouvia, encostada na janela e de olhos fechados. Sentimentos caóticos ferviam em seu peito. Ela odiava Gottfried pela sua frieza e pela humilhação que lhe custara. Mas, quando a continência hostil dele a amainou, quando os olhos dele a olharam com ardente comiseração, toda a sua raiva desapareceu e deu lugar a um estranho e torturante sentimento, um encantamento insuperável, que a levava às nuvens. As últimas palavras do rapaz fizeram-na levantar a cabeça. Porque o senhor diz desgraça familiar? Será que realmente imagina que a separação de um homem velho, doente e amargo seria uma desgraça para mim? Quando um quarentão tenta uma garota de 15 anos com seu título, sua riqueza e sua posição, a reação do coração é inevitável. Mas não pretendo mais negar. Sim, gosto de Arno e sua reprimenda no jardim de inverno foi bem merecida. Já que não posso pertencer ao meu enteado, então não quero o divórcio. Seria um crime o fato de eu amar Arno e querer que ele me ame. Não tenho competência para julgar uma questão tão delicada. Só posso ter pena de Arno. Mas, condessa, penso que a senhora está enganada quanto aos próprios sentimentos.
Gottfried falava sem qualquer segunda intenção, mas as palavras "a senhora está enganada" quanto aos próprios sentimentos provocaram uma forte tempestade em Gabriele. Ela há muito tempo já desconfiava que tipo de sentimento incutia-lhe Werenfels. Agora, sua emoção não lhe deixava nenhuma dúvida quanto à infeliz paixão que dominava o seu vazio coração. A consciência disso é que lhe incutira a ideia de mentir sobre seu amor por Arno. O que significavam as palavras de Gottfried? Seriam uma opinião fortuita, então ele desconfiava da verdade, da verdadeira razão do seu ódio tão orgulhoso, explosivo e terrível. Parecia a ela que morreria sob o peso da humilhação pela ideia de que aquele frio e contido rapaz descobrira seu segredo. Naquele minuto seus olhos se encontraram e num instante Gottfried percebeu que somente desconfiava. Os olhos azuis, sob a impressão passageira, revelaram o segredo e o rosto de Gabriele ruborizou. A condessa sentia-se derrotada. Todas as fibras do seu corpo tremiam, seu coração batia tão forte a ponto de estourar, tudo escureceu à sua volta e, temendo cair do espaldar da janela, ela levantou-se e, tateando, procurou o encosto da poltrona. Werenfels baixou os olhos involuntariamente e quis sair rapidamente, mas, percebendo a mortal palidez no rosto de Gabriele, que com o olhar enevoado mal se mantinha em pé, correu para segurá-la. Meu Deus! Está se sentindo mal, condessa. A voz dele fez-la voltar a si, os dedos frios repeliram o braço dele. Mas, mal ela tentou se mexer do lugar, sua cabeça começou a girar e, esgotada pelas emoções daquele dia, ela caiu sem sentidos no tapete. Gottfried, tão pálido quanto ela, ficou parado por instantes, olhando para a mulher desfalecida aos seus pés. Em seu peito também havia uma tempestade que obscurecia sua habitual presença de espírito. Saber-se amado é um perigoso veneno. Recuperando-se com dificuldade de sua paralisia espiritual, ele apertou o botão da campainha e, com a chegada de Cecília, quis sair, mas a camareira reteve-o. Por favor, ajude-me a levar a condessa até a cama. A imbecil da Gertrudes ficaria fofocando entre a criadagem se visse que a condessa desmaiou durante a conversa com o senhor. Por isso não quero chamá-la e não conseguiria fazer isto sozinha. Sem nada a responder, o rapaz levantou Gabriele e, seguindo a camareira que indicava o caminho, levou-a e colocou-a na cama. O dormitório de Gabriele era um lindo quarto à altura de sua dona. As paredes e os móveis estavam revestidos de moiré branco, a cama com baldaquins estava enfeitada com cortinados do mesmo material e bordados a ouro, a lâmpada sob o abajur azul claro disseminava uma luz suave semelhante ao luar. Aquele ambiente mágico não podia deixar de impressionar Gottfried. Com o coração apertado, ele parou por instantes olhando para a Gabriele. Ela estava deitada sobre as almofadas rendadas, imóvel, de olhos fechados, pálida e translúcida como uma imagem ideal. Em seguida, ele desviou os olhos da perigosa visão e saiu rapidamente. Cecília estava atrás dele, preocupada em procurar algo dentro de um armarinho cheio de frascos de remédios. Com a saída do rapaz, ela aproximou-se da cama e começou a cuidar da patroa. A esperta camareira conhecia a condessa nos mínimos detalhes, era sua confidente e tinha sobre ela uma grande influência oculta. Para Cecília, o motivo do ódio de Gabriele ao tutor não era mistério, ela já o tinha adivinhado. Mas aquele amor oculto de sua impulsiva e manhosa senhora, mais resistente do que todos os outros nos anos que se passaram, não lhe agradava. Os inúmeros admiradores da condessa traziam grandes lucros à camareira intrigante, mas uma paixão séria da condessa por um homem pobre não lhe serviria para nada. Para tentar conhecer os sentimentos de Gottfried, ela pedira-lhe para levar Gabriele até a cama. E a saída repentina do rapaz desiludirá. Mas, que idiota, resmungou ela, tentando imaginar algum meio de desestimular Gabriele.
A fria continência daquele homem poderia se tornar perigosa e Cecília não suportava nenhum sentimento a não ser diversão passageira. Werenfels voltou para o seu quarto muito preocupado. Quanto ao amor da condessa, ele já não tinha nenhuma dúvida. Mas aquela paixão colocava-o numa situação de extrema fatalidade. Vá embora, sem dar qualquer satisfação. Seu dever é deixar esta casa imediatamente, sussurrava-lhe a sua consciência. É perigoso lutar contra o amor de uma mulher tão bela. Não brinque com fogo porque pode se queimar. Mas uma outra voz, sob influência de um inexplicável sentimento, dizia-lhe: você não pode ir embora depois de ter prometido ficar. Você não tem o direito de provocar uma briga familiar. Ele sentia-se preso por uma corrente invisível. O rapaz encostou-se na parede, apertando com a mão a testa febril. Indeciso entre essas ideias opostas, decidiu-se por um compromisso, o primeiro degrau da queda. Disse a si mesmo: irei embora, mas não agora. Aguardarei a primeira oportunidade plausível. Querendo acabar logo com aquela indecisão, ele levantou-se e foi imediatamente falar com o conde, que naquele momento conversava com Arno, o qual tinha acabado de regressar à casa. Conde, disse ele, após um curto diálogo sem importância, vim aqui me desculpar pela rispidez com que falei ontem e agradecer a sua confiança e bondade que superam os meus préstimos. Com profundo agradecimento resolvi ficar em sua casa e prosseguir na educação de Tancredo. O senhor se entendeu com a minha esposa? Ela prometeu ser mais conscienciosa. Acabei de falar com ela e prometi-lhe nada a fazer que a desagrade. Mas, conde, o senhor colocou-me numa situação embaraçosa, pois nunca imaginei que levaria tão a sério esta questão. É difícil ver quando uma mulher é obrigada a ceder. Para a condessa, isso foi tão difícil que ela até se sentiu mal quando saí dos seus aposentos. Arno ouvia em silêncio, mas as últimas palavras de Gottfried fizeram-nos soltar uma surda exclamação involuntária. Assim que Gottfried saiu, ele disse com preocupação: pai, como pôde tratar Gabriele com tanta severidade? A desculpa pessoal era absolutamente desnecessária. Werenfels, para ficar, contentar-se-ia com algo menor. Ontem, ele já tinha se vingado da ofensa. Pobre mulher! E se a sua saúde se abalar por causa dessa grande humilhação? Meu caro Arno, se você tivesse a sorte de ser marido de Gabriele por 11 anos, como eu disse ele calmamente, com um amargo sorriso, não se preocuparia tanto com esse desmaio. Deus sabe quanto sofrimento me custou esta felicidade invejável. Desejo de coração que o destino livre desta sina lhe envie uma esposa humilde, pura e amorosa como foi sua mãe. Com ela eu desfrutei a verdadeira felicidade e a paz espiritual. As mulheres possuidoras de beleza demoníaca como Gabriele, que provocam paixões, mas que nada oferecem ao coração, adorando somente a si mesmas, inevitavelmente fazem o homem infeliz. Estou acostumado a essas cenas familiares. Elas aconteciam sempre em virtude de minha teimosia, de minha negativa em me tornar mendigo. Gabriele conseguiria empobrecer a qualquer um, mesmo rico como um rei, se lhe dessem liberdade. O jovem conde baixou a cabeça. Apesar de sua cegueira, ele sentia que o pai tinha razão e que ele naturalmente devia ter sofrido muito para envelhecer prematuramente e ter forças para se opor à mulher que tanto amava. Você vai vê-la? Perguntou ele, baixinho. Não. Isso provocaria uma nova cena, respondeu o conde, calmamente. Ela está muito zangada por eu tê-la obrigado a algo e não vai querer me ver. É necessário paciência. Naturalmente, nos primeiros anos de casado tais rusgas faziam-me perder o sono e a paz de espírito. Paguei enorme tributo à minha luta moral antes de adquirir a calma necessária para suportar tais cenas. Mas você, Arno, vai lá.
converse com ela e veja se há necessidade de um médico. Já que permite, pai, estou indo agora e tentarei acalmá-la. O rapaz saiu muito preocupado com as observações do pai sobre as relações maritais e a ideia de entrar no santuário daquela cativante mulher. Cecília recebeu alegremente à porta dos aposentos da condessa. Graças a Deus o senhor chegou, conde, exclamou ela. A sua presença vai ser boa para a condessa que está terrivelmente nervosa. E, sem avisar a Arno que a sua senhora já estava na cama, deixou-o entrar. Pálido, com o coração apertado, ele parou por instantes na soleira da porta, depois, com um leve passo aproximou-se da cama e inclinou-se sobre Gabriele, que estava deitada de olhos fechados, enquanto lágrimas silenciosas caíam pela sua face empalidecida. "Consciente, querida Gabriele?" perguntou ele, pegando a sua mão. A jovem mulher abriu os olhos e, tentando sorrir, indicou-lhe uma cadeira perto da cama. Arno sentou-se e com palavras carinhosas tentou consolá-la e acalmá-la. De início, Gabriele ouviu em silêncio. Em seguida, levantou o corpo, puxou-o para si e, encostando a cabeça em seu ombro, desandou a chorar. O rapaz ficou confuso e calou-se. Seu coração encheu-se de compaixão por aquela linda criatura, zangada e humilhada. Daria qualquer coisa para consolá-la. Com esse sentimento, que lhe parecia de irmão, ele inclinou-se e deu-lhe um fervoroso beijo na boca. No mesmo instante uma voz oculta gritou-lhe: "Não se esqueça de que ela é a esposa de seu pai." Sua cabeça rodou, ele levantou-se e, escapando dos braços de Gabriele, foi quase correndo para o seu quarto. Confuso, com o coração apertado, sentou-se na poltrona. Pela primeira vez veio-lhe a ideia de que amava Gabriele não como um filho ou irmão, mas com uma insana e criminosa paixão. Sob o peso dessa consciência inesperada, apertou com as duas mãos a própria testa coberta por um frio suor. Estava claro que até aquele momento seu comportamento não dera margem a críticas. De sua boca nunca saíra a palavra amor, mas o próprio sentimento parecia agora obrigá-lo a sair daquela casa que se tornara para ele o centro de permanentes tentações. Mas só a ideia de não ver mais Gabriele, de separar-se dela talvez por alguns anos, fazia seu coração estancar e todo o seu ser se revoltava. Não, isso nunca. Agora que ele sabia do perigo, tentaria evitá-la e venceria aquela sua fraqueza. Arno acalmou-se aos poucos e jurou a si mesmo nunca se permitir expor aqueles sentimentos que Gabriele jamais os deveria conhecer. Beijara hoje, mas já houvera feito isso antes, na presença do pai e com seu consentimento. Não proferira uma única palavra que pudesse revelar o seu segredo e doravante seria mais cauteloso e contido. No dia seguinte, a condessa apareceu para o almoço. Estava pálida, como se estivesse de convalescença, mas, ao ver Arno, estendeu-lhe a mão e disse simplesmente: "Perdoe-me, Arno, o meu gesto impulsivo de ontem. Parece-me que o assustei. Mas, eu estava em tal estado nervoso, tão zangada que perdi a cabeça." Essas palavras e o olhar amigável e inocente devolveram imediatamente a tranquilidade do rapaz, que veio cumprimentá-la ruborizado e tremendo por dentro. Então ela nada percebera e nem suspeitara do significado de sua fuga precipitada. A chegada de Tancredo e seu tutor desanuviou de vez o constrangimento do jovem conde. Com Gottfried a condessa limitou-se a um breve aceno. Instantes depois chegou o conde Wilibald comportando-se como se nada tivesse acontecido e, aproximando-se da esposa, beijou-lhe a mão e disse-lhe algumas palavras afáveis. Em seguida, conduziu à mesa. A partir desse dia houve uma visível mudança no caráter de Gabriele. Sua alegria leviana e seus caprichos mudaram para uma indiferença a todos os habitantes da casa. Começando com o marido e terminando em Tancredo. Com Arno ela era boa e amigável, mas contida, o que correspondia inteiramente à maneira de conduta do jovem conde.
Estabeleceu-se entre eles um mútuo acordo de evitar falar daquela noite memorável quando a condessa pediu desculpas ao ofendido tutor. Ela evitava o quanto possível a presença de Gottfried. Dirigia-lhe algumas palavras somente quando isso era absolutamente necessário, e o rapaz poderia pensar que imaginar aquilo que vira por duas vezes se de vez em quando não percebesse o olhar de soslaio que fazia seu coração bater mais forte e despertava nele a vontade de fugir. Mas não aparecia um motivo respeitável para tanto. Aliás, se a condessa era apática e indiferente com os que viviam em sua casa, fora dela procurava diversão com uma ansiedade febril. Tentando aniquilar dentro de si aquele sentimento secreto que a consumia e não a deixava em paz, ela corria de festa em festa, sem perder nenhuma, imiscuindo-se na sociedade e deixando-se levar com insana dedicação pelo turbilhão de prazeres. Naturalmente, aquela rainha da beleza, alma e ornamento de todas as festas, adquiria uma multidão de fervorosos admiradores. Mas somente um deles parecia ter uma certa condescendência dessa tentadora e caprichosa mulher, zombadora, intocável e que aceitava a admiração como devido tributo à sua beleza. O feliz escolhido que, como uma sombra, seguia a condessa por onde quer que ela fosse, era Dom Ramos de Moreira. Às vezes ele era presenteado com um sorriso de incentivo ou um olhar flamejante. Conversando com o fogoso brasileiro, ela respondia sua atenção com todos os recursos da sua brilhante e mordaz mente. Quando eles estavam juntos, parecia que algo demoníaco refletia-se nessas duas personalidades, igualmente fogosas, apaixonadas e mordazes. Um observador mais profundo perceberia, naqueles momentos, que a condessa queria extravasar sobre alguém o excesso de sentimento que transbordava de seu coração. Aos poucos Arno foi tomado por um sombrio e doentio ciúme. Ele via que os olhos de Gabriele acendiam-se quando ela conversava vivamente e com inteligência com Dom Ramos, excitando cada vez mais a paixão do brasileiro com seu fino flerte. O jovem conde sentia dores infernais, mas, sentindo dentro de si um amor criminoso, sofria em silêncio. Fiel ao seu posto de guardião da honra, ele seguia Gabriele a todos os lugares, suportando até com exemplar estoicidade a amizade de Dom Ramos, que, sem suspeitar de nada, dividia com ele seus segredos. Enquanto isso, o refinado instinto de ciúme dizia a Arno que Gabriele nada sentia pelo brasileiro, que este lhe servia de brinquedo, um para-raios para um outro sentimento oculto que consumia o seu coração. E perguntava-se com temor espiritual se não seria ele próprio o motivo das emoções secretas dela. Somente um homem sabia da verdade, Gottfried. Mas o que ele poderia fazer, preso à sua função pela amizade cada vez maior do conde, que positivamente não podia passar sem ele? O rapaz limitava-se a tentar ficar distante o quanto possível na esperança de que aquele fogo oculto, não encontrando algo que o alimentasse, fosse apagando. O conde Vilibaldi não gostava nada da corte do brasileiro e do flerte de sua esposa com o fogoso rapaz. Sua insatisfação aumentou ainda mais quando soube que, para satisfazer seu insano luxo, Gabriele fizera novas e grandes dívidas com seus fornecedores. Teve início uma série de cenas desagradáveis. O conde criticava severamente a esposa pela sua leviandade e ameaçava proibir a entrada de Dom Ramos na casa e, somente cedendo a insistentes pedidos, concordou em pagar parte das dívidas, mas proibiu terminantemente novas encomendas. Arno, ao saber da briga, intrometeu-se no caso com o coração e ofereceu a Gabriele, quando estavam a sós, uma grande soma de dinheiro. Ela aceitou alegremente e pagou além de tudo muitas contas sobre as quais não contara ao marido. Deste modo a paz foi restaurada. O inverno, aliás, estava acabando e chegava o tempo de voltar a Requenstein. Com o término das cenas desagradáveis, o conde Vilibaldi ficou mais fácil de ser convencido. Gabriele queria encerrar a temporada com um grande baile de despedida, e com a colaboração de Arno conseguiu a anuência do marido. Arno, pálido, triste,
Mas um fiel escravo de todas as manhas de Gabriele, ocupou-se seriamente dos preparativos da festa na qual estaria reunida toda a alta sociedade da capital. Alguns dias antes do baile, Gottfried, passeando com seu aluno no jardim botânico, encontrou lá um velho amigo de universidade que morava em Berlim e frequentemente hospedava-se no hotel de Recklinstein. Weirenfels evitava cuidadosamente não querendo, na sua posição atual, encontrar-se com seus antigos amigos. Mas, desta vez foi impossível evitar o encontro. O conde Levenstern dirigiu-se até ele imediatamente e, depois de ficar sabendo que viviam perto um do outro durante todo o inverno, cobriu Gottfried de críticas e declarou que iria visitá-lo no dia seguinte para conversarem na hora de folga. O conde Levenstern cumpriu a palavra e uma longa e sincera conversa entre os rapazes reacendeu e reforçou a velha amizade. O conde propôs a Weirenfels ajudá-lo a entrar para o serviço público, mas este, agradecendo, disse que tinha a esperança de conseguir ser o administrador das propriedades de ambos os condes Recklinstein, o que seria para ele mais vantajoso e mais apropriado ao seu gosto. Arno e seu pai ficaram muito satisfeitos ao saber do agradável encontro de Gottfried, que agiu de forma estimulante na sua aparência. Ambos gostavam sinceramente de Weirenfels e, para dar a ele inteira liberdade de ver seu amigo, convidavam frequentemente Levenstern para almoçar e, no dia do baile, o conde Willibald e Arno exigiram a presença de Gottfried na festa. Eles só não insistiram para que ele participasse das danças, pois o rapaz recusava-se teimosamente a isso, mas quiseram que ele passasse a festa com o seu amigo, que também não dançava. Ele foi obrigado a aceitar. Depois de colocar Tancredo para dormir, Weirenfels misturou-se à multidão que lotava os salões. Não encontrando seu amigo naquela confusão, o rapaz, encostando-se na coluna, ficou observando a multidão ao seu redor. Naquele instante acontecia um intervalo entre as danças e em todo lugar reuniam-se grupos separados, uns andavam conversando, outros sentavam e comiam sorvete ou frutas. Num dos grupos Gottfried notou Gabriele. Sentada perto de uma velha dama muito elegante, ela estava cercada da sua corte permanente. Dom Ramos, Arno e mais alguns rapazes que se haviam tornado objetos de zombaria, por seu amor cego e por seu sofrimento, aos quais os submetia a insensível sereia. Gabriele nunca estivera mais bela. Seu vestido de gaze verde, da cor da água do mar, era bordado com prata. Narcisos e flores pantanosas enfeitavam o corpete e seus negros cabelos que caíam em mechas até a cintura. Ela parecia uma verdadeira sereia. Também nunca aquela jovem mulher estivera tão animada e tão atraentemente espirituosa. Cada movimento e cada olhar transbordavam de vida e do fogo incontrolável do seu espírito. Gottfried observava-a com um estranho aperto no coração. A certeza de que ele era amado por aquele tentador e fogoso ser obscurecia a sua alma, introduzindo-se nela como um refinado veneno. Weirenfels afastava-se de Gabriele e, ao mesmo tempo, tinha pena dela, sabia que ela casara-se sem amor com um homem que nunca soubera domar o seu coração leviano e ambicioso. Mesmo assim dizia a si mesmo Gottfried, se ela fosse esposa de um homem enérgico, que ela amasse o suficiente para ter poder sobre ela sem humilhá-la, talvez objetivos melhores e mais nobres a elevassem e a purificassem. O flerte criminoso com Arno e Dom Ramos que ela excitava e torturava, sem um menor sentimento por nenhum dos dois, indignava e entristecia Weirenfels. Ele perguntava-se como isso iria acabar. Ele sabia que ela amava em segredo e que para ele era facílimo conseguir aquilo que os outros tentavam em vão. A traição, infelizmente, não é uma raridade numa família, e quantos, dizendo-se amigos do marido, sem ruborizar-se, assumem o vergonhoso papel de sedutores de sua esposa. Mas o espírito honesto de Gottfried rejeitava com desprezo a ideia de uma vil traição e, com sua continência e sua tranquila frieza, ele erigia uma muralha indevassável entre ele e a condessa. Com um profundo suspiro ele desviou o olhar para outro lado e,
percebendo ao longe o conde Levenstern, foi em sua direção. Gottfried não sabia que, alguns minutos antes, a velha dama observara-o com atenção com pequenos binóculos e, inclinando-se para Gabriele, perguntara: quem é aquele bonito rapaz loiro de olhos negros? Uma figura inteiramente aristocrática, e mesmo assim nunca o vi antes. Ele é realmente aristocrata, mas falido. É o barão Verenfels, que agora educa o meu filho e depois assumirá a administração das nossas propriedades. Ao responder, a condessa tentava esconder a vermelhidão que lhe cobria as faces, enquanto seu olhar em fogo seguia o rapaz que lhe parecia mais bonito do que nunca. O baile estava no auge e um enxame de dançarinos girava pelo salão ao som atraente da orquestra. De repente, Gottfried, que conversava com seu amigo e com o conde Willibald, percebeu a condessa aproximando-se deles com um sorriso. Assinando amigavelmente ao marido, ela dirigiu-se a Gottfried e disse amavelmente: estou requisitando para esta valsa, Sr. Verenfels, e depois vou apresentá-lo a uma velha e respeitável proprietária de um castelo que ficou encantada com a sua pessoa. O rapaz, extremamente surpreso, fez uma reverência e, sem contestar, passou o braço pela cintura da condessa e levou-a no turbilhão da valsa. Um estranho sentimento apossou-se dele. Pela primeira vez ele dançava com Gabriele e nunca aquela sedutora e perigosa mulher houvera-lhe causado tão forte impressão. A condessa também parecia estar encantada. Com um olhar pensativo e um sorriso inexplicável nos lábios semi-abertos, ela deslizava com rapidez e leveza sobre o parquete, conduzida pelo seu cavalheiro. Terminada a dança, o rapaz parou e quis levar o seu par até a cadeira, mas a condessa, indicando a entrada do jardim de inverno, perto do qual eles estavam, disse: leve-me ao jardim. Quero descansar um pouco. Instantes depois eles andavam sob as palmeiras e outras plantas exóticas, em direção ao banco de veludo, cercado pelo verde das laranjeiras cobertas de flores e magicamente iluminadas por lâmpadas ocultas pela folhagem. Ainda refazendo-se da dança, Gottfried estava agitado. As faces estavam vermelhas e seus traços haviam adquirido uma expressão mais viva. Gabriele percebeu isso e disse-lhe com um sorriso desafiador: estou vendo um milagre. A insensível e desapaixonada estátua do dever adquiriu a aparência de um simples mortal. Verenfels, pela primeira vez com uma voz que em nada parecia com o seu tom normal de fria continência, respondeu-lhe: ó, condessa, Pigmalião deu vida a mármore. A sua beleza não é o fogo celestial. Como posso permanecer insensível como uma pedra quando a luz vivificante deste fogo tocou-me? Gabriela estancou no lugar como se encantada por essas palavras, e pelo olhar flamejante sobre ela. Um novo sentimento, uma felicidade infinita nunca antes experimentada, tomou conta de seu ser. Olhando para o bonito e animado rosto de seu interlocutor, ela parecia inebriar-se nele. Em seguida, levou-o até o banco e fê-lo sentar-se ao seu lado. Por instantes ambos ficaram calados. De repente, Gabriele agarrou o tronco da árvore e agitou fazendo uma nuvem de flores brancas cair sobre eles. O que está fazendo, condessa? Perguntou Gottfried, estremecendo. Ela riu e, inclinando-se para ele tão perto que sua respiração batia em sua face, sussurrou: a estátua adquiriu vida, é verdade. Mas, espero que o contato com estas flores perfumadas desperte também o coração para que vibre como o de um simples mortal. No afã do momento, Gabriela esquecera-se de tudo. Ela amava pela primeira vez com todas as forças de sua alma e não conseguia esconder os seus sentimentos que se refletiam em seu olhar e em seus lábios vibrantes. Aquilo não era um dos flertes passageiros que seu coração leviano e inconstante por vezes experimentava. Não, desta vez era uma forte e profunda paixão, que a queimava por inteira, exigindo, implorando um olhar, uma palavra de amor.
A vista de Gottfried escureceu. Gabriele era a sedução encanada que dominava seus sentidos com sua beleza e o raciocínio com o amor próprio existente em cada pessoa. Ele fora o único que ousara opor-se à leoa, domara e tornara-se seu dono. Ele já tinha estendido o braço para puxar para si a Circe que olhava encantada e seus lábios estavam prontos para pronunciar as palavras fatídicas que os uniriam para a traição e a vergonha, quando, de repente, em sua visão mental surgiram as imagens dos condes Willibald e Arno e, por estranha coincidência, os retratos dos dois adúlteros da galeria de Arnoburg, e que por estranho jogo do acaso, ressuscitados nele e em Gabriele. Acordando do torpor, Gottfried passou a mão pela própria testa coberta de suor frio e levantou-se de supetão. O fogo apagou-se em seus olhos negros, o rosto estava pálido, mas tranquilo, e diante da condessa de Requenstein estava parado o desapaixonado e reservado tutor de seu filho. A condessa não sabia o quanto isso custara à alma honesta do rapaz. Ela somente viu a mudança repentina. Entendeu que tudo estava perdido e o sangue ruborizou as suas faces, mas essa cor mudou rapidamente para uma palidez mortal. Ela sabia que havia revelado o seu segredo, mas, reunindo todas as forças, tentava ocultar seus sentimentos. O ar daqui está me deixando tonta. Preciso voltar ao salão, disse ela, abanando-se com o leque. Para a sorte de ambos, ouviram-se passos apressados e, instantes depois, apareceu Arno. Então, estava aqui, Gabriele. Estive procurando-a. Mas como a senhora está pálida? O que aconteceu? Sente-se mal? Não, só um pouco cansada. Talvez por dançar demais. Pedi ao Sr. Werenfels para me trazer aqui por alguns momentos. Não se preocupe, Arno, acrescentou ela, notando o olhar de preocupação do rapaz. É tão bom para mim, mas também não sabe quanto eu gosto de você. Ela apertou a mão do conde e dirigiu-lhe um olhar que nada tinha de maternal. Raiva e nojo despertaram imediatamente na alma de Gottfried. Como ela conseguia, ainda vibrando de paixão por ele, começar de novo o flerte criminoso com Arno? E quando o olhar da condessa cruzou com o seu, encontrou nele tanto desprezo, que a jovem mulher levantou-se de repente, como se movida por uma força mágica, e, apoiando-se no braço de Arno, afastou-se rapidamente, escondendo com o leque a palidez mortal do rosto. Eles entraram no salão quando a orquestra recomeçava a tocar. Dom Ramos aproximou-se rapidamente da condessa. Sorrindo afavelmente, e mais do que nunca transbordando de alegria, ela imiscuiu-se na roda de seus convidados, provocando animação em todo lugar onde aparecia. Gottfried saiu imediatamente e foi ao seu quarto. O silêncio e a tranquilidade da noite devolveram-lhe o sangue frio, mas a ideia de ver a condessa era-lhe insuportável. Então decidiu que a todo custo arrumaria um motivo para voltar imediatamente a Requenstein. A volta da família estava marcada para dali a 2 semanas. A sorte o ajudou. Quando no dia seguinte encontrou o conde, este estava preocupado. As cartas recebidas no castelo informavam que o rio transbordara, causando consideráveis estragos. E, para completar a desgraça, o auxiliar do administrador sofrera uma queda do cavalo e ficaria preso ao leito por, no mínimo, 3 semanas. Conde, permita-me voltar lá com Tancredo. Com sua indicação, darei todas as ordens necessárias e até a sua chegada vou supervisionar todos os trabalhos. Guarda o campo e grandes passeios farão muito bem a Tancredo. Agradeço-lhe, Werenfels, e aceito a sua proposta, pois ela me tira de extrema dificuldade. Quando você irá? Amanhã de manhã, no trem das 5 horas. Ótimo. Então, hoje à noite vou passar-lhe as instruções necessárias. À tarde, quando todos se reuniram para o chá, Gabriele não estava. Em virtude do cansaço do baile,
Ela não saíra de seus aposentos durante o dia inteiro. Quando levantaram da mesa, Gottfried disse a Tancredo que iria viajar com ele e na manhã seguinte mandou ir despedir-se da mãe. O menino ficou surpreso, pois nada sabia sobre essa decisão, mas, quando o pai confirmou a ordem, ele correu preocupado para o quarto da condessa. Gabriela estava deitada no sofá, absorta em pensamentos agitados, quando seu filho, preocupado e com faces em fogo, irrompeu no quarto. Ao ver a criança adorada, o rosto da jovem iluminou-se. "Mamãe, vim para despedir-me", gritou Tancredo, jogando-se em seus braços. "Do que está falando, meu ídolo?" "Despedir-se por quê?" perguntou Gabriele, cobrindo de beijos. Quando o garoto contou que iria no dia seguinte para Requenstein com Gottfried, ela empalideceu e escondeu o rosto nos cabelos encaracolados do filho. Ela entendeu o significado desse ato. A tormenta de paixão mesclada com ódio agitou-se em sua alma contra o enérgico rapaz que a evitava, enquanto ela não conseguia arrancá-lo do próprio coração. Pobre menino, seu pai é uma fonte inesgotável de ideias para afastá-lo da única pessoa que o ama. Ele entrega a você totalmente desprotegido às ordens do seu rude tutor, sussurrou Gabriele, e algumas lágrimas quentes escorregaram pela sua face. Tancredo era muito afeito à mãe. Em seu coração infantil ele orgulhava-se dela, tão linda, condescendente e amada por todos. Por isso, a alegria que sentia pela viagem próxima obscureceu-se. Pensamentos tristes passaram pela sua cabeça e aos prantos ele tentou consolá-la à sua maneira. "Não fique triste, mamãe. Serei atencioso e aplicado até a sua chegada, para que o Sr. Werenfels não tenha motivos para me castigar. E, depois, acredite-me, agora ele está bonzinho comigo e, quando conta episódios da vida animal ou a história da vida de crianças famosas, tenho vontade de escutá-lo a noite inteira. Na verdade, não entendo por que ele insiste em irritar você." A conversa prosseguiu nesse tom quando, ao ver as horas, o menino exclamou: "Agora preciso ir, mamãe. Sr. Werenfels vai ficar bravo se eu não for dormir logo. Ele me mandou ir para a cama às 10 horas, pois amanhã vamos levantar às 4 da manhã." Essas palavras provocaram em ambos rios de lágrimas e após uma despedida tão triste como se separassem para sempre, Tancredo voltou para o seu quarto com o rosto em lágrimas e uma enorme caixa de bombons nas mãos. Gottfried também tinha acabado de voltar ao quarto. Despedindo-se de ambos os condes, ele pediu para transmitir seus respeitos à condessa. Werenfels estava aguardando na pasta documentos com várias ordens referentes aos casos que tomara a seu cargo em Requenstein e Hannoburg quando seu aluno entrou com olhos vermelhos e a caixa de bombons nas mãos. "Chegue aqui, meu caro", disse o rapaz, chamando Tancredo, "e diga por que está tão triste." O garoto aproximou-se hesitante. "Você esteve chorando. Por quê?" "Você parecia feliz em voltar ao castelo?" perguntou Gottfried, atraindo-o para perto de si. A relação entre o aluno e o tutor tinha melhorado muito. O comportamento de Tancredo agradava, o que fizera Gottfried abandonar o tratamento severo. Ele tentava desenvolver o garoto, divertindo-o e fornecendo-lhe brinquedos apropriados à sua idade. "Sim, eu estava feliz com isso", respondeu Tancredo com voz hesitante. "Mas por que o senhor sempre tenta irritar a mamãe?" Ela agora chorou lágrimas amargas só de pensar que vou estar abandonado e desprotegido à mercê de sua severidade. "Então, a mamãe chorou?" "Estou com muita pena dela, mas você não acha que ela está se preocupando à toa? Você se sente muito bem apesar da minha severidade." Tancredo olhou-o com simplória surpresa e, em seguida, deu uma gargalhada. Instantes depois, assumindo novamente um ar sério, ele perguntou, preocupado: "Responda-me com sinceridade, Sr. Werenfels, por que odeia a minha mãe?"
Ela é tão bonita e todos gostam dela. Na semana passada eu próprio vi como Dom Ramos ficou diante dela de joelhos e olhava com olhos que pareciam querer devorá-la. Não entendo o que ele falava. Algo sobre a morte, amor e coração partido. Mas a voz dele estava muito engraçada. E o que mamãe respondeu a essas brincadeiras de Dom Ramos? Perguntou Gottfried, tomado de uma sensação desagradável. Ela disse: levante-se, Dom Ramos, e sente-se na cadeira, senão vou deixá-lo aqui sozinho. Então ele levantou, beijou as mãos dela e parecia chorar. Ela riu e disse a ele: tenha paciência, talvez mais tarde. E depois, não lembro mais. Tancredo, disse Gottfried, com voz surda, nunca conte a ninguém o que acabou de me contar, principalmente ao seu pai Arno. Essas brincadeiras que você não entendeu podem ser mal interpretadas e causar grandes problemas. Está bem, vou ficar calado. Mas o senhor ainda não disse por que odeia a mamãe. Ela diz que vocês brigam por minha causa. Mas, se agora sou educado e aplicado, para que brigar? Sempre que falo do senhor, mamãe fica vermelha ou pálida de raiva, e mesmo assim pergunta sobre a sua vida. Ela me faz contar tudo sobre o que o senhor faz, o que diz e até a quem escreve. Com certeza, o senhor deve tê-la ofendido. Agora é o senhor que está ruborizado, exclamou os Requenstein de repente Tancredo, observando com suspeita o rosto do seu tutor. É que fiquei surpreso pela condessa a me julgar tão mal, respondeu Gottfried, levantando-se. Posso lhe dizer francamente que não tenho nenhum ódio de sua mãe e desejo sinceramente a felicidade tanto dela como do seu pai. Agora, meu caro, vá dormir. Beijou o menino novamente feliz e despreocupado, respondeu-lhe com um beijo sincero. Ficando sozinho, o rapaz pensou durante muito tempo sobre a estranha e difícil situação em que colocava o amor de Gabriele. No dia seguinte de sua chegada a Requenstein, Werenfels foi visitar o juiz com quem manteve correspondência de negócios durante todo o inverno. O rosto de Gisele iluminou-se com tal alegria à sua chegada que o rapaz não teve nenhuma dúvida quanto aos sentimentos que ela nutria por ele. A moça ficara ainda mais bonita. Seu rosto dócil e puro, o olhar sincero dos olhos azuis como miosotes, a pureza virginal que refletia em todo o seu ser, tudo isso no primeiro instante influiu em Gottfried como o ar vivificante dos campos após uma atmosfera asfixiante de estufa. Na calada e na solidão da noite ele raciocinava, comparava, consultava severamente o próprio coração e com horror reconhecia que sem o perceber caíra na trilha perigosa, acostumara-se à luta secreta e sedutora com o flerte refinado, com a fogosa paixão contra a qual ele devia estar constantemente alerta. Gottfried era de natureza enérgica e decisiva. Ele decidiu firmemente casar com Gisele para apaziguar a louca paixão da condessa. Ao saber que o coração dela estava ocupado por outra pessoa, a orgulhosa e caprichosa mulher iria esquecê-lo e ele encontraria nas obrigações de marido e pai um obstáculo contra pensamentos ociosos. Resolveu noivar antes da volta de Gabriele. Certo dia, quando Tancredo, feliz pela permissão concedida, foi com a esposa do juiz ao porão experimentar o queijo e ajudá-la a retirar o creme dos potes de leite, Gottfried aproveitou o momento de estar a sós com Gisele para lhe propor casamento. Com palavras simples e sinceras ele perguntou se ela aceitava ser sua esposa, mãe de sua pequena Lilia, se ficaria satisfeita com uma vida discreta e de trabalho que ele podia lhe oferecer e contou-lhe sobre os seus planos para o futuro. Gisele ouvia-o vibrando de felicidade e emoção. Erguendo para ele os seus lindos olhos, cheios de lágrimas, ela disse com voz baixa: Eu amo, Gottfried, e sua filha será para mim como se fosse minha. Viver para você, trabalhar para adoçar e melhorar a sua existência, será uma felicidade tão grande com a qual nunca ousei sequer sonhar. Não sei se conseguirei, pela minha ignorância e simplicidade,
fazê-lo feliz. Mas conseguir isso será o objetivo de minha vida. Comovido e reconhecido, Gottfried atraiu-a para si e beijou sua noiva, jurando em pensamento amá-la para sempre e expulsar da cabeça a imagem tentadora que tentava aparecer entre ele e a cabecinha loura de Gisele. Naquela mesma noite ele pediu ao juiz e sua esposa a mão de sua sobrinha. A proposta foi recebida com alegria. O rapaz pediu-lhes manter isso em segredo enquanto não comunicasse sua intenção ao conde. Eles prometeram e, assim, ninguém, nem mesmo Tancredo, soube do importante acontecimento na vida de Werenfels. A ausência do conde foi mais prolongada do que o previsto. Ele voltou somente 3 semanas depois com a esposa, o filho e um jovem pintor italiano convidado para pintar alguns retratos para a galeria da família. Arno parecia ainda mais triste e pálido do que há um mês. Seu pai estava sombrio, preocupado e irritável. Sua irritação chegou ao auge quando soube que Dom Ramos de Moreira, do qual ele pensava ter se livrado, adquirira uma propriedade perto de Requinstein que já estava sendo preparada para sua chegada. Quanto a Gabriele, ela também estava pálida, nervosa, cansada e indiferente. Ela recebeu Gottfried friamente, e parecia mal notá-lo. A única pessoa que aparentemente a distraía um pouco era o pintor cuja conversa brilhante e interessante tornava agradável a sua presença na casa. Guido Cerati, assim chamava-se o italiano, era um rapaz bonito, de uns 30 anos. Seu rosto reto parecia muito com o retrato de César Borgia pintado por Rafael, mas seus traços cansados e algumas rugas prematuras nos cantos da boca indicavam que ele não era estranho às tempestuosas paixões do personagem histórico com quem tanto se assemelhava. Cerati não agradou nada a Gottfried. Parecia-lhe que sob aquela aparência encantadora escondia-se algo falso e mau. Em virtude dessa antipatia secreta, ele evitava, na medida do possível, a companhia do pintor. Transcorreram alguns dias sem qualquer acontecimento. Mas, certa manhã, num feriado, a condessa chamou Tancredo para o seu quarto e quis ficar com ele até o almoço. Aproveitando a oportunidade, Gottfried foi propor à sua noiva um pequeno passeio. Mal tinham percorrido um pequeno trecho quando encontraram o conde. Vendo Werenfels de braço dado com uma dama, o conde parou surpreso. Um sorriso de suspeita passou por seus lábios. Será que o severo tutor começou um caso amoroso? Pensou ele. Mas, Gottfried, mesmo contra sua vontade, acabou com sua suspeita apresentando a sobrinha do juiz como sua noiva. O conde ficou muito feliz com esta novidade, cumprimentou amigavelmente os noivos e conversou alegremente com eles por muito tempo. Werenfels há muito tempo não o via de tão bom humor. Realmente, a notícia do noivado de Gottfried alegrou o conde e dissipou a vaga, mas grave suspeita que o torturava havia 2 semanas. Certa vez, ao receber uma carta de Werenfels, ele de repente notara no rosto de Gabriele uma expressão que o fizera pensar e chegar a ideia completamente diferente sobre o ódio suspeito entre eles e a uma conclusão bastante próxima da verdade. Ele, naturalmente, acreditava na honestidade de Gottfried, mas o rapaz poderia ser facilmente envolvido e aprisionado por aquela beleza indefensável. Ao saber do seu noivado, ele criticou-se pelos pensamentos irracionais. Como pudera ele imaginar que uma mulher vaidosa e orgulhosa como Gabriele, encantada pelo brasileiro, poderia interessar-se por um homem que não tinha uma posição social boa e encontrava-se em situação de dependência? Após levar Gisele para casa, Werenfels e o conde foram para o castelo. O senhor escolheu para a esposa uma linda menina que vai fazê-lo muito feliz. Então, quando vai ser o casamento? Ainda não sei, conde, tudo vai depender de circunstâncias, respondeu evasivamente Gottfried. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Se querem o meu conselho, então esperem até outubro.
Até lá terminarão o contrato de trabalho do meu administrador Petris. Mesmo que eu não esteja satisfeito com ele, não quero desapontá-lo com o cancelamento antecipado do contrato. O cargo dele e a administração das propriedades de Arno lhe darão boa renda. Quanto à casa onde vocês irão morar, permitam-me assumir todos os arranjos. Este será o meu presente de casamento, como um sinal de meu reconhecimento à sua pessoa. O rapaz agradeceu fervorosamente e voltou feliz para seu quarto, mas, ao mesmo tempo, estava preocupado. A ideia de se defrontar com Gabriele no almoço torturava-o. Como ela iria reagir ao saber de seu casamento? Entretanto, o almoço transcorreu muito tranquilo, num círculo reduzido, pois Arno e Guido Cerato passariam o dia inteiro em Arnoburg para escolher o local da oficina. Pretendia-se pintar o retrato do jovem conde antes de todos os outros. Para surpresa de Gottfried, a condessa estava absolutamente tranquila. Não se percebia nenhuma sombra de mudança em sua relação com ele. Será que me enganei por estúpida presunção? Perguntava-se o rapaz. Será que tomei um simples flerte como amor? Mas a calma que ele sentia ao pensar assim misturava-se com um estranho sentimento parecido com despeito. Após o almoço, foram tomar café numa pequena sala contígua ao gabinete do conde. Gabriele sentou-se no espaldar da janela e ficou vendo como Tancredo, com a ajuda do jardineiro, trabalhava num pequeno buquê de flores destinado ao pai. O conde andou de um canto a outro pela sala e depois foi ao gabinete ler as cartas recém-chegadas do correio. Enquanto isso, Werenfels folheava distraidamente revistas ilustradas espalhadas na mesa. Teremos visitas hoje à noite, Gabriele, disse o conde, surgindo na porta do quarto com uma carta aberta na mão. O meu velho amigo, Almirante Viders, escreveu-me dizendo que voltou do estrangeiro há alguns dias e quer me apresentar o seu filho recém-casado e sua nora. Ficarei muito feliz em voltar a vê-lo. O coitado esteve doente e passou 3 anos na Itália. Visivelmente contrariada com a visita anunciada, a condessa, contraindo o rosto, despetalava umas flores arrancadas do buquê. Falando de recém-casados, preciso contar-lhe uma novidade, Gabriele. Você pode cumprimentar Werenfels. Ele está noivo de uma linda moça que encontrei com ele hoje. Gottfried olhou involuntariamente para a condessa, que nada respondeu. O horror tomou conta dele e sua testa cobriu-se de um frio suor. De olhos bem abertos e pálida como a morte, Gabriele parecia pronta a desmaiar. Deixando cair a flor, ela estendeu o braço vacilante tentando encontrar um apoio. O susto do rapaz era justificado. Se o conde tivesse dado uma olhada na esposa, e para isso era-lhe suficiente levantar a cabeça, a verdade apareceria à sua frente. Gottfried levantou-se com um tremor nervoso, sem saber o que fazer, e esses segundos pareceram-lhe uma eternidade. Mas felizmente o conde ocupou-se com o guarda florestal que entrou no quarto naquele instante e para falar com ele foi ao outro quarto. Gottfried suspirou aliviado. O feliz acaso salvou-o da desgraça, mas seu alívio durou pouco. Voltando a olhar a condessa, ele viu que ela perdera os sentidos e, escorregando pelo espaldar da janela, ia cair no chão. Ele agiu rápido como uma flecha chegando a tempo de ampará-lo de sentá-la na poltrona. Em seguida, correu para o refeitório onde os criados ainda tiravam a mesa, pegou um copo com água e voltou para a condessa agradecendo a Deus ter sido a única testemunha daquele incidente comprometedor. Tudo ficaria escondido em sua alma e seria arriscado de sua memória. Mas, enquanto ele debruçava-se sobre Gabriele para jogar um pouco d'água em seu rosto, suas mãos tremiam e o coração batia forte a ponto de estourar. Pela primeira vez ele perdeu o sangue frio e seu espírito compadeceu-se de modo profundo e carinhoso daquela orgulhosa e ardente mulher. Tomada pelo ciúme, ela definitivamente revelara o segredo de seu amor e entregara-se ao seu poder. O desmaio de Gabriele não foi longo.
Instantes depois, ela abriu os olhos e ao ver o olhar preocupado do rapaz e lendo em seus olhos compaixão e compadecimento, que mostravam claramente que ele sabia de tudo, ela estremeceu como se tocada por ferro em brasa e um gemido surdo escapou de seu peito. Parecia-lhe que ia morrer sob o peso de tal humilhação. Até aquele instante, apesar da paixão que a consumia, ela mantinha-se firme. Gottfried podia somente suspeitar de seus sentimentos. Mas agora ela traíra-se e justamente no momento em que recebera um golpe mortal em seu amor próprio, quando ele provara que gostava de outra. Afastando o copo oferecido por seu inimigo, testemunha de sua derrota moral, ela tapou o rosto com as mãos. Pelo amor de Deus, Condessa, volte-se e tente acalmar-se, sussurrou ele. Não recebendo resposta, cuidadosamente retirou as mãos do rosto dela e apertando-as disse: para compadecer-se de mim, se a senhora ainda guarda um restinho de amabilidade para comigo, saia do quarto e permita-me levá-lo ao jardim. Pense nos boatos que surgirão, se qualquer dos criados entrar aqui por acaso. O ar puro lhe dará forças. Obrigando-a a levantar-se, pegou-a pelo braço e levou-a ao jardim, mas somente suspirou aliviado quando eles, sem encontrar ninguém pelo caminho, chegaram a uma densa e sombreada alameda. Gabriele, pálida e calada, deixava-se levar. Derrotada, consumida pela vergonha e pelo ciúme, ela nem tentava ocultar seu sofrimento. A tempestade que tomou conta de sua alma apaixonada fê-la perder completamente o autocontrole. Werenfels fez a condessa sentar num banco e queria ir embora, para lhe dar a oportunidade de voltar a si após o choque moral. Mas, mal tinha dado alguns passos quando, de repente, ouviu seu nome gritado por uma voz surda e estancou imediatamente. Dominando a própria emoção, ele voltou até Gabriele. Ela chamou-o, dominada pelo ciúme, e seus expressivos olhos refletiam o caos dos seus sentimentos. Gottfried pegou em suas mãos e apertou-as contra os lábios. Perdoe-me os terríveis momentos que involuntariamente lhe proporcionei, sussurrou ele, emocionado. Para o bem da senhora, do seu marido e o meu próprio, vamos esquecer este dia malfadado. Ele voltou-se e foi para o seu quarto por um atalho. E difícil descrever o estado de sua alma. Aquilo que não puderam fazer nem a beleza, nem o flerte, nem a consciência de ser amado foi feito pelo sentimento de compaixão que tomou conta de seu coração. O flerte refinado e o desprezo indiferente usados por Gabriele não o afetaram. Seu joguinho criminoso com Arno e Dom Ramos indignava-o e o fazia invulnerável. Mas agora tudo era diferente. A orgulhosa sereia transformara-se numa mulher que, ao ser atingida em pleno coração, expusera toda a sua fraqueza e sofrera grande humilhação. Gottfried sentia-se desarmado. A lembrança do sofrimento e da paixão que se sentiam em sua voz quando ela pronunciara seu nome, fazia seu coração bater mais forte e seu rosto cobrir-se de rubor. Pobre Werenfels! A inimizade que o protegera até aquele dia da tentação desaparecera e o veneno mortal, com uma força que ele nem suspeitava, enchera seu coração. Muito perturbado, ele andava pelo quarto perguntando-se como iria acabar aquela complicação. Ele contava que o seu casamento cortaria aquele nó, mas acabara de se convencer que isso somente complicara ainda mais a situação. Ele tentou pensar em Gisele, mas a imagem de sua simplória noiva de cabelos louros ficou obscurecida pelo brilho da beleza demoníaca da sedutora mulher com cabelos negros como piche e olhar flamejante. A chegada de Tancredo e a necessidade de responder às perguntas do menino e controlar suas lições restabeleceram o equilíbrio de espírito de Gottfried. E quando o criado entrou para informar que o chá estava servido, Werenfels sentia que estava de novo de posse da sua habitual fria continência. Estavam todos reunidos quando o pequeno conde e seu tutor entraram na sala. Lançando um olhar para Gabriele, Gottfried percebeu até que ponto as mulheres são capazes de fingir. A condessa trocou de traje e, além de uma leve palidez,
Nada denotava a crise nervosa que passara. Ela estava assentada no divã ao lado da jovem baronesa Beders. Arno, Guido Cerati e o jovem barão conversavam com as damas, enquanto o conde e o almirante andavam pela sala falando de política. Sem o menor constrangimento, a condessa apresentou aos convidados o filho e Verenfels. Depois, continuou a conversa com o habitual entusiasmo e logo se tornou o centro de atração de todos os homens presentes, inclusive do recém-casado. Nunca ela estivera tão sedutora e negligentemente alegre. Sua máscara era tão perfeita que Gottfried se perguntava se o orgulho dominara o amor no coração traiçoeiro daquela vaidosa mulher acostumada a ser adorada. No dia seguinte todos os habitantes do castelo reuniram-se no desejum e a conversa girava sobre a galeria de família de Arnoburg que entusiasmava jovem pintor, quando entrou Verenfels, um pouco atrasado. Assim que ele sentou-se ao lado de Arno, este lhe disse com um sorriso e apertando-lhe a mão: